Saber Cotidiano apresenta Saber Cotidiano no ar, retomando os nossos estudos sobre perspectivismo ameríndio. Dessa vez eu tô aqui me debruçando em Metafísicas Canibais do Viveiro de Castro, ótimo livro, assim, bem denso, bem interessante, pra gente retomar justamente essa questão tão importante. E eu queria trazer umas coisas que eu não trouxe nos vídeos anteriores, sobre o perspectivismo, principalmente essa relação mais filosófica de entender o perspectivismo enquanto uma filosofia, enquanto uma forma de pensar a existência a partir de uma outra visão que não a nossa, que não a ocidental, que não a acadêmica tradicional da antropologia. Isso, de alguma maneira, é parte de uma dívida que a gente pode dizer que a antropologia tem com os povos que ela estuda, e Viveiro de Castro, acredito que ele consegue endereçar muito bem essa dívida ao pensar e trazer as suas ideias sobre o perspectivismo, né? O quanto, na verdade, os povos estudados pela antropologia têm a sua visão de mundo, e o papel do antropólogo não é tanto traduzir essa visão de mundo, mas reconstituir, descolonizar o pensamento da própria antropologia e mostrar como os estilos de pensamento praticados pelos povos que são estudados são a força motriz própria da disciplina da antropologia. Então, os mais interessantes conceitos, entidades, problemas, agentes propostos pelas teorias antropológicas se enraizam muito mais nesse esforço imaginativo das próprias sociedades estudadas, que se pretende teoricamente explicar, mas na verdade não se trata disso. O Viveiro de Castro, nesse livro, ele está muito mais preocupado em mostrar a equivalência do que a gente chama de relativismo cultural com o multiculturalismo, o multinaturalismo. E aí vamos voltar um passo atrás, né? Porque aí a gente tem que entrar justamente na questão do humano, da ideia de humanidade, da ideia de conceituação e do conhecimento. E aí a gente esbarra justamente nessas influências que perpassam a obra de Viveiro de Castro, que são justamente Deleuze-Guattari, Bruno Latour, Isabelle Stanger, dentre outros. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, essa ideia de humanidade, do que é ser humano, ela não é algo definido para sempre, a priori e como base, né? A ideia de humano, na verdade, ela tem que ser encarada como uma relação e não uma substância. E é isso que o perspectivismo nos traz, né? Se para os indígenas, para os povos no momento da colonização, duvidavam que as almas ou espíritos, digamos assim, tivessem um corpo materialmente semelhante, corpo físico materialmente semelhante aos corpos deles, da mesma maneira eles duvidavam que os europeus que aqui chegavam, eles duvidavam dessa corporeidade, né? Ao mesmo tempo, os europeus duvidavam que os indígenas tivessem alma. Então, o que a gente tem que pensar é que, de alguma maneira, todas as sociedades, elas também criam as suas formas de enxergar o que é humano, que posição é essa de humanidade. Para nós aqui do Ocidente, a gente está num patamar em que a humanidade é tida como o principal grau de existência, de agência, de
enfim, de construção de pensamento a partir de um viés do que é ser humano. E outros povos, eles também vão entender a humanidade como um patamar importante, mas isso não significa que eles associem da mesma maneira que a gente associa, porque eles vão pensar a humanidade também presente em outras relações. Por exemplo, na questão dos animais. A gente já falou isso nos outros vídeos, né? Para um jaguar, por exemplo, ele se vê como humano e nós somos presas, enquanto nós vemos o jaguar como presas e nos vemos como humanos. Então, o que está em jogo aí é a relação do que é a humanidade, a posição da humanidade, que justamente deriva, né, dessas relações de posições de predador, presa, e que envolvem outros coletivos, outras multiplicidades pessoais e outras situações de alteridade. E o que está por trás desse raciocínio? Vai dizer Viveiros de Castro. Bom, na modernidade, a gente já viu com Latour que conhecer é objetivar, né? Essa ideia, essa tentativa de sermos modernos é separar sujeito e objeto, é separar natureza e cultura, é separar natureza e sociedade, é separar o homem dos outros seres, né? Só que pro xamanismo, para essas outras formas de pensamento, o conhecer não é objetivar, mas personificar. E é por isso que o xamanismo ameríndio ele pode ser visto como essa habilidade de cruzar as barreiras corporais entre as espécies, justamente, e adotar perspectivas de subjetividades estrangeiras. E é por isso que ele vai falar, então, em multinaturalismo como uma política cósmica. Cósmica também no sentido das cosmologias que Stanger propõe, cósmica no sentido de contemplar esse multinaturalismo, outras condições que os animais têm, né, que os outros viventes têm, e que não é pressuposto nosso, da humanidade, não é uma condição sine qua non da nossa humanidade. Eles também vão pensar em humanidade como uma condição original comum a todas as espécies, aos seres viventes. Então não é que para nós, né, nós humanos deixamos e evoluímos, temos coisas que as outras espécies não têm. A gente meio que deixou de ser natural. Pelo menos é isso que a tese moderna tenta comprovar, que deixamos de ser tão naturais. Enquanto para este outro ponto de vista, né, nunca se deixou de ser humano. Todos têm um pouco de humanidade, né? Os animais, as plantas, eles são ex-humanos, eles já foram humanos. Eles não perderam totalmente aí essa essência. Então, a diferença é trazida para o interior de cada ser existente. A humanidade é reciprocamente reflexiva, ou seja, ela está presente, só que ela não pode ser mútua, né? Então, tem que mudar a perspectiva. E com isso, não quer dizer que esses povos tratam, né, os animais como semelhantes a nós, mas que humanos e animais são, no fim, outra coisa. Eles têm um outro lado, eles são diferentes de si mesmo, mas, enfim, os não humanos são ex-humanos. E os mitos contam muito bem isso, né? Como os animais perderam os atributos herdados ou mantidos pelos humanos. Então, a perspectiva de cada espécie deve ser mantida cuidadosamente separada, né? Pois elas são incompatíveis. Apenas os xamãs são aqueles que conseguem, justamente por gozarem de uma dupla cidadania no que concerne a espécie, as condições de vivo e morto, né? Eles já tiveram do outro lado, eles já morreram, eles conversam com espíritos, eles se colocam na posição deles, eles colocam na perspectiva deles, e assim eles conseguem conversar e se comunicar sob condições muito especiais, muito controladas. Não é todo momento que o xamã faz isso. O que o perspectivismo nos traz, então, é que diferentes seres veem coisas diferentes,
mas da mesma maneira. Para um jaguar, a cerveja é sangue. Para nós, a cerveja vem do milho, que também é um sacrifício, se a gente for pensar, né? A cerveja vem do trigo, a cerveja, enfim, a gente vê a cerveja de uma determinada maneira, os jaguares veem a cerveja de outra determinada maneira, mas todo mundo vê a cerveja. Então, diferentemente do relativismo cultural, o multiculturalismo supõe uma diversidade de representações subjetivas e parciais incidentes sobre uma natureza externa. E o humano ocupa essa posição de sujeito cosmológico. Para a gente finalizar este vídeo, é importante a gente falar sobre a ideia de perspectiva. Perspectiva não é uma representação, aí nos termos mais filosóficos. Perspectiva não é uma representação porque as representações são propriedades do espírito. Mas, na verdade, para o perspectivismo, o ponto de vista está no corpo e nas suas especificidades. Então, o perspectivismo nada mais é do que uma epistemologia constante que tem objetos, né, e que não afirma uma variedade da natureza, mas uma naturalidade da variação. A variação como natureza. E para os próximos vídeos a gente vai continuar os nossos estudos, tentando mostrar como o perspectivismo se relaciona e se contrapõe a uma lógica, digamos assim, mais simétrica. A gente vai falar um pouco mais do xamanismo e tentar mostrar como, na verdade, outros povos também fazem antropologia, mas a forma deles. Até lá!